Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pensei que a irmã Giane também ia estar ministrando, né? Que bom, irmãos, estar aqui de novo, junto com os irmãos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo sempre está aqui com os irmãos, né? Mas é bom rever os irmãos outra vez. A gente não dá para esquecer, não. Né? Não dá para esquecer os irmãos, não. Nós estamos ali na cidade de Stoughton. Um frio que só Jesus na causa. Mas estamos lá fazendo a obra de Deus. Muito gelo, né? Essa semana, parece que foi ontem. Acho que foi ontem, eu estava limpando a garagem. E lá de fora tudo branquinho, né? Camada de gelo e a gente andando no meio do gelo. Eu falei, Jesus amado, se eu lembrar da nossa Flórida e aqui nesse gelo. Mas graças a Deus, né, irmãos? O Senhor Deus está presente em todos os lugares onde estiver o servo do Senhor, ali está o Senhor presente. Vamos abrir a nossa Bíblia? Eu vou trazer nessa noite uma palavra muito conhecida de todos nós, Levíticos 6:3. Nós vamos estar lendo Levíticos 6:3. É uma palavra que os irmãos já conhecem. Glória a Deus. É 6:13. I'm sorry, Marcos, 6:13, não é 3, não. Levítico 6:13. Vamos ler. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Valeu como ensaio. Vamos mais uma vez? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Podeis assentar. Essa palavra é conhecida, como eu já disse, mas ela tem... A gente pode extrair lições importantíssimas dessa palavra para os nossos corações. Aqui está a maior característica da vida cristã ou do cristão sobre a terra, durante o tempo em que nós vivemos sobre a terra. Um dos aspectos mais digamos assim, acentuado do fogo é que ele se apaga. Vocês concordam comigo? Um dos aspectos mais acentuados, mais conhecidos do fogo é que ele é poderoso, o fogo, ele consome, ele queima, ele precisa ter muito cuidado com ele pode causar destruição, mas ele se apaga. Por mais forte que ele seja, chega um momento que ele vai se apagando, até se extinguir. E a vida cristã, irmãos, é muito importante nós analisarmos a vida cristã, que ela não pode se apagar. O fogo de Deus não pode se apagar na vida do cristão. Mesmo porque, quando João Batista estava fazendo o seu trabalho, né, precursor do Messias, foi ele quem vaticinou essas palavras, ou palavras que podemos comparar com esse texto de Levítico 6:3, quando João disse que eu vos batizo com água, o quê? Quem se lembra desse texto bíblico? Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas após mim vem aquele que é poderoso mais do que eu, não sou digno de abaixar-me, desatar as correias das suas sandálias. Ele, o quê? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga comigo, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. É interessante que João poderia ter dito simplesmente, ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Já estaria dito muita coisa, não é mesmo? Mas ele disse, com o Espírito Santo e com fogo. Eu entendo aqui que há uma acentuação do Espírito Santo na vida do cristão, dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não só o Espírito Santo desceria na vida do crente, naquele momento, ou no momento da sua decisão, e é muito importante você
você analisar o contexto do início da igreja, principalmente na questão do Pentecostes, é que duas coisas a gente precisa tomar conhecimento ou prestar atenção. Primeiro, que o cristão ou toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele foi impulsionado, dirigido, guiado pelo Espírito Santo para aceitar a Jesus. Amém? Você está aqui nessa noite impulsionado pelo Espírito Santo. Foi Ele quem te trouxe aqui. Mas antes disso, Ele te levou a Jesus. Ele fez com que nós pudéssemos crer em Cristo. Mas não só isso, João diz que Jesus, ele batizaria com o Espírito Santo, mas também com fogo. Significa que seria acentuado em nós a presença marcante do Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, todo homem, mulher, todo aquele cristão, todo aquele que é crente, todo aquele que é servo de Deus, que tem a marca de Cristo, aleluias, também ele é marcado pelo Espírito Santo. E ele é cheio do Espírito Santo. Se não é, deveria ser cheio do Espírito Santo. A maior marca de um cristão na terra, talvez não sejam os dons espirituais, mas é a presença do Espírito Santo de Deus na vida. E o escritor Moisés, quando ele escreve, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, o que me faz gostar mais da Bíblia Sagrada é que tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento e no Velho Testamento, a palavra de Deus é uma só. Amém? A palavra de Deus não muda, ela gera as mesmas coisas em nós, os mesmos sentimentos, o mesmo conhecimento, o mesmo fervor, a mesma graça, gera em nós, porque ela é a palavra do Senhor. Propriamente dita. Quando Moisés diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é muito importante. Eu disse para os irmãos que é um texto bastante conhecido e eu vou trazer uma afinidade desse texto sagrado com a nossa vida espiritual sobre a terra, a vida cristã sobre a terra. Nós precisamos, irmãos, desse fogo arder em nós 24 horas por dia. Diga assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar. 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, quando está escrevendo uma das suas cartas aos Coríntios, penso que na 1 Coríntios, lá por volta do capítulo 6, ele diz que o nosso corpo é o quê? Diga comigo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Cada um de nós que estamos aqui, irmãos, somos o templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Você saiu da sua casa hoje, veio para a casa de Deus, e eu quero dizer uma coisa com você. Desde o momento em que você acordou hoje, o Espírito Santo está na sua vida. Por quê? Porque você é a habitação e a morada do Espírito Santo. Cada um de nós somos a habitação e a morada do Espírito Santo. Eu não quero dizer que o Espírito Santo se movimenta na terra porque ele está em nossa vida. Não. Eu talvez possa dizer que nós nos movimentamos por causa do Espírito Santo na nossa vida. Você concorda com isso? Porque ele é o dono da vida, ele é o Criador, ele é aquele que traz para nós força e energia para prosseguirmos na caminhada espiritual como cristãos sobre a terra. E muito mais em nossos dias atuais que nós estamos vivendo, irmão, debaixo de pressão satânica. O inferno tem se levantado contra a igreja. E nesses momentos em que nós estamos na antecedência ou na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, cada dia mais as coisas se afunilam, se arrocham, fica difícil. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus na vida tem poder para ultrapassar as barreiras e continuar caminhando, andando, indo em diante. Sabe por quê? Não pelas suas próprias forças, mas pelo fogo de Deus na vida de cada um de nós. Quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, é impossível parar, é impossível ter medo.
Se bem que o medo bate à porta do nosso coração. Mas quando o Espírito de Deus, irmãos, nos impulsiona com medo ou sem medo, a gente adquire coragem. E pela coragem, nós vencemos os ataques do diabo e a igreja vence sobre essa terra e caminha sobre essa terra com a sua cabeça erguida, sabendo que a vitória é nossa pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante você notar que quando Moisés disse essas palavras, ele estava trazendo para os filhos de Israel a maneira da adoração a Deus, como adorar a Deus. E quando o próprio Deus estabeleceu em Israel, falou com Moisés que era para ele construir um tabernáculo, construção de um tabernáculo, e nesse tabernáculo, Moisés deveria fazer as suas divisões. Eu já falei sobre isso aqui alguns 2 anos atrás, se eu não me foge a memória, eu já falei sobre isso aqui. Mas é bom, a palavra de Deus, ela precisa ser a cada manhã sendo ativada em nossa vida cada dia mais, reciclada em nossa vida cada dia mais, trazer as nossas memórias, como diz Lamentação de Jeremias, trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Então, ela é nova cada vez que nós a pregamos, que nós a trazemos. Então, eu acho que nunca é demais a gente recapitular e a gente voltar atrás e ver como é que funcionava a adoração no meio do deserto. Como Deus exigiu que Moisés instruísse os filhos de Israel para prestar adoração a Ele no meio do deserto. Ele tinha que construir um santuário ou um tabernáculo, e esse tabernáculo era dividido em três partes, né? 3 partes. Era o átrio, existia o santuário e existia o santo dos santos. Diga comigo, átrio. Diga átrio, santuário e santo dos santos. Cada um dessas repartições existiam objetos. Não vou me ater nesses objetos, mas um objeto eu queria levantar questões para os irmãos, mostrar aos irmãos. Que Deus exigiu que Moisés colocasse fogo no átrio, fogo no santuário e fogo no santo dos santos. Amém? Amém? As 3 repartições do tabernáculo precisava ter fogo. Diga comigo, fogo. Precisava ter fogo. Se não tivesse fogo, o sacerdote não tinha condições de oficiar o seu sacerdócio, o seu serviço, a sua adoração no tabernáculo. E eu disse para os irmãos que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós somos o santuário do Espírito Santo. Como santuário do Espírito Santo, nós temos corpo, diga comigo, corpo, alma e espírito. Nós somos uma tricotomia, composto de corpo, composto de alma e composto de espírito. Nisso nós nos assemelhamos com Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você observa? Assim como Deus é uma triunidade, o corpo humano, nós, seres humanos, também somos uma triunidade, digamos assim. Corpo, alma e espírito. E como é maravilhoso quando a gente começa a entender que tudo na Bíblia faz sentido, irmãos. Tudo na Bíblia faz sentido. O santuário no deserto, aonde se prestava adoração, prestava-se adoração no átrio, mas tinha que ter fogo. Prestava-se adoração no santuário, mas tinha que ter fogo. Prestava-se adoração no Santo do Santo, e uma vez por ano só o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, não sem fogo. Precisava ter fogo para que Deus pudesse receber a adoração que se fizesse no santuário. Amém? Isso é muito importante, irmão. Muito importante nós analisarmos. Quando o sacerdote chegava no átrio, o átrio era cercado por um muro que fazia distinção. Fazia distinção entre o santo e o profano, entre o mundo
e o lugar sagrado. Em nossos dias atuais, se nós contemporaneizarmos essa fala, a gente vai dizer que o muro estabelecido, e esse muro é uma divisão espiritual, divisão num sentido de dividir mundo e céu, não é? Essa muralha, ela é a divisão entre que separa a nossa vida das coisas mundanas e nos coloca dentro do sagrado, aonde está a presença de Deus. Deixa eu dizer, aonde você estiver, ali está o santuário de Deus. Aonde, no trabalho, ali está o santuário de Deus. Na escola, lá está o santuário de Deus. Dentro do carro, indo para o trabalho, lá, aonde quer que você esteja, está o santuário de Deus, porque Deus habita em você. Deus habita na igreja, e não só na igreja, na coletividade, mas na igreja indivíduo. Deus habita no nosso ser. Deus habita em nós. Deus habita na nossa vida. Todo o nosso corpo, toda a nossa alma e o nosso espírito deve ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, guardado pelo Espírito Santo de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe para quê? Para a glória e honra do nosso Deus. Quando o sacerdote chegava no átrio, na verdade, irmãos, quando qualquer filho de Israel quisesse prestar culto ao Senhor, ele precisava de ir ao sacerdote, trazia essa oferta para o sacerdote, e o sacerdote ultrapassava o portão, entrava no átrio onde todos poderiam ir, e existia um altar no átrio, que era o altar, diga comigo, altar do holocausto, altar do sacrifício. Vocês estão falando muito baixo, gente. Fala mais alto. Altar do sacrifício. Parece que não querem sacrificar, né? Parece que não querem se sacrificar nem para abrir a boca e falar, né? O altar do holocausto ou o altar do sacrifício, ele era colocado entre o santuário e a entrada do átrio, ele ficava no meio, e o sacerdote chegava todas as manhãs. Diga comigo, todo dia de manhã. O sacerdote tinha que renovar o fogo do altar. Diga, todo dia de tarde, o sacerdote precisava colocar fogo no altar. Porque o fogo não podia apagar. De jeito nenhum. De manhã, o sacerdote chegava, removia a cinza que queimou a noite inteira, que ele tinha colocado fogo à tarde. Na boquinha da noite, 6 horas, renovava o fogo queimava a noite inteira. De manhã, o sacerdote chegava, tinha que remover as cinzas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente. Eu já falei isso aqui, mas é bom a gente reciclar, não é? Tem muitos que não ouviram, talvez, eu falar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que está vivendo de cinza, coisas passadas. Foi muito bom, orou muito, pregou muito, fez muito. Lá no Brasil eu fui crente, lá eu era isso, lá eu era aquilo. Vivendo das cinzas, deixa eu dizer, cinza não cozinha. Cinza não faz comida. Cinza não tem poder nenhum de queimar. Agora, é perigoso você meter a mão na cinza de manhã cedinho. Não é mesmo? O que acontece? Você chega assim e só tem cinza, né, de manhã, mas só que você pôs fogo. O fogão, eu estou falando de fogão a gás não, viu, irmão? Estou falando de fogão a lenha. O fogão passou a noite inteira queimando, tá? Passou a noite inteira queimando. Aí você chega de manhã, só tem cinza. Não põe a mão. Não enfia a mão na cinza. O que vai acontecer? Vai queimar a mão, porque debaixo da cinza tem o quê? Brasa. E é aqui que está o segredo. Você não pode deixar a cinza em cima da brasa. Tira a cinza. E é interessante que a Bíblia fala, também no livro de Levítico, que o sacerdote pegava aquela cinza, colocava em um recipiente limpo, e levava para fora do arraial e depositava a cinza em um lugar. As coisas que Deus já fez na nossa vida é santa, mas passou, gente. Acabou. Aquilo que Deus... Tem gente que fica vivendo do passado. Ah, Deus fez isso. Olha, eu orei tanto e Deus fez aquilo.
passou, é cinza. Se você não remover essa cinza, esquecer aquilo, deixar de lado e não viver do passado, você precisa dizer assim: Senhor, o mesmo Deus que foi ontem é hoje. Põe fogo no altar outra vez. Renova a lenha de manhã, aleluia. Vai queimar a noite inteira, o dia todo, e à noite, à tardinha, volta outra vez, remove a cinza e põe mais lenha. Que não falte lenha na sua adoração. Que não falte lenha, porque se faltar lenha, vai faltar fogo. E aí quando você apresenta qualquer coisa em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, Romanos, coloca para mim aí, Marcos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ler o verso 1. Acho que é o verso 2. O verso 2. Não, aqui mesmo, verso 1 mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3, vamos todo mundo junto ler, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo em o que, gente? Em sacrifício vivo. Aleluia. Verso 1, em sacrifício vivo. Olha lá. Não é Romanos 12, Marcos. Romanos 12. Olha lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Irmão, nós precisamos de apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Tem alguém que diz assim: não, esquenta a cabeça não, Deus só quer o coração. Não é isso, presbítero evangelista Jonas? Deus só quer o coração. Coração, deu o coração para Deus, o resto, né? Nada disso, Ele quer o corpo em sacrifício vivo. E não só isso, santo. E não só isso, que agrade a Ele. Amém? Diga comigo: vivo, santo e agradável. É preciso apresentar ao Senhor isso aí. Sacrifício vivo, santo e agradável. A Bíblia diz que quando o fogo, evangelista Reginaldo, pegava naquele cordeiro, aquele novilho, que era colocado em pedaços sobre a grelha do altar, né? E a brasa queimando embaixo, o fogo queimava e aquele lembra daquele cheirinho? Quando você põe aquela picanha cheia de gordura assim na grelha, o fogo de baixo, principalmente de brasa, né? Brasa. Alguém diz que a brasa fica melhor. Eu nunca vi a diferença. Para mim, tanto brasa como o gás assou, para mim já está bom. Imagina, a Bíblia, escuta aqui, a Bíblia diz que Deus sentia o cheiro suave. Pensa que Deus não gosta de churrasco? A Bíblia diz que ele sentia o cheiro suave, aquilo subia nas narinas de Deus, né? E tem gente que não gosta de carne ainda, né? Já não gosta. Mas eu gosto. Sabe por que eu gosto? Eu sou semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando ele sentia aquele cheiro, era da fumaça, aquela fumaça que subia, e ele sentia o cheiro suave. Agora aqui para nós, irmão. Aqui para nós. Queima hoje, queima amanhã, queima de tarde, queima de noite. E queima, e queima, e queima, e queima, e queima, e queima. Daí a pouquinho começa o cheiro suave, começa a virar um cheiro ruim, não? Né? Começa a virar um cheiro ruim, não é mesmo? É por isso que precisava limpar. Aquela limpeza, limpar, renova. É preciso renovar. Irmão, me entenda, por favor. Tem gente que vive tanto do passado que chega a enjoar a gente. Você não concorda comigo, não? Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma história. Todo dia fala daquilo. Rapaz, você parou no passado? Hoje eu estava vendo um picture, uma fotografia de uma cidade na Itália do século
de 1711, ela parou lá em 1711. Ninguém mexeu nela. Está lá, só serve para os turistas passar, olha para lá, olha para cá, mas ninguém quer viver naquilo. Irmão, passado é bom. Passado é bom, mas ele pode ser prejudicial para a gente. Todo dia a mesma coisa, né? Não, deixa eu te falar. O nosso Deus é um Deus de novas coisas. Oh, aleluia. O Deus que operou ontem opera hoje, vai operar amanhã. Busque viver de Deus o melhor hoje, porque o passado passou, o amanhã não nos pertence, mas nós precisamos ver o milagre de Deus hoje na nossa vida, agora, nesse momento na nossa vida, porque Ele está presente a todo instante da nossa vida. Então renove a lenha do seu altar, aleluia. Renove, põe fogo, assopre a brasa, porque vai pegar outra vez, tira a cinza, leva para fora do arraial e deixa lá. Foi bênção, foi maravilha, mas cinza, você é cinza, acabou. Agora eu quero renovo espiritual, fogo no altar outra vez. E sabe o que vai acontecer? Essa frieza vai sair da nossa vida. A frieza vai sair da nossa vida. Se você não remove a cinza apaga a brasa. Você concorda comigo? Se você não remover a cinza apaga a brasa. Mas renove essa cinza, assopra. E é interessante, o fogo, ele é composto de 3 elementos. O fogo, eu já falei isso aqui também, o fogo ele é composto de 3 elementos. Ele precisa do combustível, precisa do comburente e precisa de uma fonte de calor para acender a labareda. Acender. A brasa não é o fogo propriamente dito. A brasa é um combustível incandescido. É um combustível incandescido. Você vê aquela brasa brilhante, mas aquela brasa, ela vai criando uma... Você já parou? Faz o seguinte, aqui ninguém tem fogão a lenha, né? Você poderia pôr fogo num pau de lenha e deixar ele queimando, você vai perceber, churrasco tem, né? Você vai perceber que ele vai criando uma crosta branca. É ou não é? Mesmo aceso, ele vai criando aquela crosta branca e vai aumentando. Sabe por quê? Ele vai se consumindo. A brasa vai se consumindo. O combustível vai se consumindo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é um fogo consumidor. Ele consome os nossos pecados. Ele consome tudo aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual. Mas você precisa não só de um encandecimento na sua vida. Você precisa de labareda de fogo. Aleluia. Nós precisamos de ser labaredas de fogo, principalmente nessas últimas horas em que nós estamos vivendo. Irmãos, deixa eu dizer, quando você coloca fogo numa roça, eu nunca fui assim da roça, mas meu avô era, e às vezes eu ia lá no terreno onde ele tomava conta, ele não era fazendeiro, mas era que chamávamos antigamente de meieiros, né? E ele tinha responsabilidade com a fazenda do patrão, e às vezes ele fazia queimadas, né? Irmãos, quando mete fogo no mato, o que sai de animais de lá de dentro, não é isso? É cobra, é rato, sai tudo enquanto é bicho que está ali dentro, vai saindo tudo. Por quê? Porque o fogo queima, É para isso que nós precisamos de fogo na nossa vida. Sabe para quê? Além de fazer com que nossa adoração e sacrifício suba, oh, aleluia, também nos limpa, também nos purifica, porque o fogo purifica, o fogo limpa, oh, aleluia, o fogo consome as impurezas, e nós temos capacidade para adorar e bendizer o nome do Senhor Deus. Mas aí o sacerdote, depois que ele oferecia esse sacrifício, ele tinha que se lavar, se banhar, trocar suas roupas e entrar no santuário. Quando ele entrava no santuário, lá dentro tinha uma mesa com 12 pães, tinha o castiçal que ficava logo à frente, né? E um altar que chamava-se altar de incenso. Altar do incenso. Naquele altar
também, ou seja, naquele castiçal, que tinha a mesa, tinha o castiçal e tinha o altar logo na frente. O castiçal era um local onde se colocava tinha sete, como é que eu diria? Lamparinas, não é isso? Candeeiros, 7 lamparinas. Todas as 7, o sacerdote tinha que pôr fogo de manhã e pôr fogo à noite. Gente, olha aqui para mim. O que tem de crente com a lamparina apagando, eu vou falar de novo, o que tem de crente com a lamparina se apagando, muita gente com a lamparina se apagando. Sem as lamparinas acesas, o sacerdote não conseguia fazer nada dentro do santuário, porque era muito escuro. Era tampado de pele de texugos. O santuário era feito para não receber luz de fora. Não existia luz vindo de fora para dentro do tabernáculo. Diga comigo, não havia luz vindo do lado de fora para dentro do tabernáculo. A luz saía de dentro do tabernáculo. Aleluia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ele chegava e acendia. Para ele não ficar no escuro, ele tinha que renovar o fogo do castiçal. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. Acender o fogo. Para quê? Para sempre ter luz. Diga comigo, o fogo também serve para ser luz. O fogo não serve só para queimar o sacrifício. O fogo também precisa ter para você trabalhar com o sacrifício. Amém? Amém? É por isso que Moisés diz: o fogo arderá. Levítico 6,13, que nós lemos. Continuamente sobre o altar. E não pode se apagar. Não pode se apagar. Deixa eu perguntar nessa noite agora, em nome de Jesus. Tem fogo aí na sua vida? Meu fogo está aceso de verdade? Não, por favor. Por favor, não seja impulsionado. Eu quero saber se o fogo está aceso mesmo. Porque a gente às vezes pode falar assim: não, está aceso, está aceso, está aceso. E será que está mesmo? Você fez alguma coisa hoje de manhã para esse fogo não apagar? Você removeu a cinza, acendeu a brasa, soprou? Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que Jesus um dia chegou, depois da morte, ele chegou e soprou sobre eles, soprou sobre os discípulos. Estavam reunidos em determinado lugar, com medo todo mundo. Aí Jesus chegou e fez assim, soprou sobre eles o Espírito Santo. É isso que você precisa fazer de manhã. De manhã que eu falo assim de forma simbólica. E à tarde, ao renovar o sacrifício, a renovar o fogo, quando você sopra aquela brasa, que você começa, aí você coloca mais graveto, coloca mais lenha. Quando você sopra aquilo ali, é o Espírito Santo reacendendo tudo outra vez na sua vida. Dando poder, dando graça, dando força para prosseguir e para continuar. Mas quando o sacerdote chegava no santuário, dentro do santuário, ele acendia as lamparinas, ou essa lamparina deveria estar acesa, ele teria que renovar aquelas luzes, e aí ele trabalhava. Irmão, tem gente trabalhando na igreja com a luz apagada. Tem muita gente trabalhando com as luzes apagadas. Uma vez eu preguei em um encontro de obreiros, e falei que tem obreiros trabalhando com 2 lamparinas só acesas, tem que ser 7. Não é mesmo? Vamos supor, olha aqui para mim, se você entrar aqui, apagar essas luzes e tudo, e entrar aqui com 7 velas, digamos assim, vamos usar o candelabro mesmo, o candelabro com as 7 lamparinas acesas, vai estar iluminando bem, não vai? Apaga uma, vai ter muita diferença? Não. Apaga outra, vai ter muita diferença? Não. Apaga a terceira, vai ter muita diferença? E se passar um tempinho, o olho da gente já acostuma com a claridade que tem. Apagou mais uma, fica só 3 acesas. Você ainda continua fazendo alguma coisa com essas 3 lamparinas acesas e 4 apagadas. Aí está o perigo. Porque tem que encandecer, tem que acender as 7. 7 significa um todo. Irmãos, toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida tem que estar comprometida com a obra de Deus. Você pode dar glória a Deus nessa noite?
tem que estar comprometido com a obra de Deus. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar da nossa vida, e esse fogo não pode se apagar. Agora, eu devo repetir, é natural o fogo se apagar. Aí que está o problema. É natural o fogo se apagar. Se você não renovar o fogo diariamente, ele vai se apagar. Porque isso é natural. Daí a nossa grande necessidade é de cuidar para que ele não se apague. Irmãos, um crente com a lamparina, com a vida espiritual apagada, é triste demais. Só vive empurrado, só vive... não, deixa eu dizer, é o crente que dá trabalho. Agora, aquele crente que pega fogo 24 horas por dia, meus irmãos, se você não colocar esse crente para trabalhar, ele vai te dar problema. Porque crente mal avivado, não tem nada que segura ele. Nada que segura ele. Sabe por quê? Porque há um fogo de Deus na vida. A alma está encandecida, a alma está cheia de Deus. E em último lugar, irmãos, existia uma outra peça, e eu já encerro aqui, que também precisava do fogo, que era o altar do incenso. O altar do incenso. Aqui, o altar do incenso, ele é o altar propriamente dito da adoração. Representa as orações dos santos. O incenso era composto com 3 substâncias odoríficas que existia, que o sacerdote trabalhava, a obra do perfumista, para colocar no altar do holocausto. Primeiro ele acendia o fogo, renovava o fogo e pegava aquele incenso e jogava no fogo. Quando aquele incenso jogava no fogo, que queimava, era um cheiro de um aroma agradável e Deus gostava daquele cheiro. A Bíblia diz que a fumaça, aquela fumaça do altar, embrenhava para trás do véu, aleluia, e Deus... A Bíblia diz que a fumaça, irmãos, era tão grande, aquela fumaça, e o Espírito de Deus estava no meio daquela fumaça, recebendo a oração e a adoração dos santos. Se você adora a Deus sem fogo, você não agrada a Deus. Mas se você tem fogo, vai dar fumaça. E a Bíblia diz que a glória de Deus descia naquela fumaça. Amém? Louvado seja Deus. Você quer ter a glória de Deus na sua vida? Acende o fogo. Se quiser ter fumaça, ou seja, glória de Deus na sua vida, que vai descer no seu santuário, louvado seja Deus. É interessante quando você compara, sacrifício é no corpo, o sacrifício corporal, você sacrifica ao Senhor. Sua alma é o centro, a sede das suas emoções, onde você usa tudo para adorar a Deus. Mas quando chega no nosso espírito, é o âmago da alma humana, é onde nós recebemos a essência da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os animais têm corpo e têm alma, mas não têm espírito, e é por isso que você nunca viu um animal adorando a Deus. Mas eu e você temos corpo, alma e espírito, porque é através do nosso espírito que nós temos contato com o sagrado, com a transcendência, com aquele que vai além do físico. Louvado seja Deus. Você nunca viu um animal ir além, orar, buscar a Deus, mas você vê um crente de joelho dobrado, clamando: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim a tua graça. Sabe por quê? Porque o teu Espírito, aleluia, conecta você com o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: o Espírito de Deus fala com o meu Espírito, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus, meus irmãos? Oh, aleluias! Como filho de Deus, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, quando nós, e é interessante isso, uma certa vez, nós estávamos, parece que, não sei se foi no campo missionário que a gente estava, campo missionário, nós estávamos numa necessidade muito grande, e eu estava orando, clamando, estava eu e a Giane, estava orando juntos, orando, e eu comecei a falar em línguas estranhas,
Comecei a falar em línguas estranhas e falando. Eu queria falar em português, porque eu queria orar, né? Mas o Espírito orava mais do que eu. E o Espírito Santo falando. E a Giane orou a Deus também, estava junto comigo orando, falou: Senhor, o que ele está falando? Aí ela que me contou que o Espírito Santo falou com ela assim: você não pode saber, só eu sei o que é que ele está falando. Só eu posso saber. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem momento que você está tão contrito, que você precisa tanto de Deus, que nem palavra sai da sua boca. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus geme. Oh, aleluias. Geme. Sabe aquela hora que você está no chão e você vai abrir a boca para falar, não sai, você faz assim, sabe o que é isso? É Ele orando por você. E Deus interpreta os gemidos, porque está saindo do seu Espírito. É a brasa viva, é o fogo de Deus na sua vida que faz você, o seu gemido é descodificado em palavras, porque Deus conhece o mais íntimo do seu coração. Não só conhece, porque Ele habita no interior do seu coração. Então a Bíblia diz que o próprio Espírito geme por nós com gemidos inexprimíveis. E quando ele geme, eu não sei se é com você, mas quando você começa a gemer diante de Deus, a sua alma começa a se deleitar com Deus, mesmo não mudando o quadro, mesmo não mudando a situação, mesmo não resolvendo os problemas, mas a sua alma começa a se deleitar com a presença do Senhor. Aleluia. É isso que faz a diferença entre alguém que tem o fogo de Deus e aquele que não tem o fogo queimando no altar do holocausto. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que o Espírito Santo possa falar melhor no nosso coração nesta noite. E lembre-se, Levíticos 6,13. O fogo, vamos falar bem alto. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Eu faço uma oração aqui, devolvo o microfone ao irmão evangelista Reginaldo. Senhor Deus e Pai, na sua presença nós estamos. Obrigado por essa oportunidade tão grande que o Senhor me concedeu, Senhor, nessa noite. O Senhor me deu de estar outra vez aqui em Fort Myers, juntamente à tua igreja. Pai, obrigado pela vida de cada servo teu, pela vida dos irmãos, pela vida do evangelista Reginaldo, na liderança desse trabalho. Obrigado pela sua palavra que o Senhor colocou em nosso coração. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.